Toda a vida carregamos com nós partes de nossas famílias, sejam elas psicológicas ou físicas. Essas construções muitas vezes nos levam a pensamentos e atitudes que não entendemos e que podem fazer muito bem ou muito mal. Por isso existe uma forma de terapia que busca entender melhor as construções familiares, melhorando a vida dos indivíduos também. E o nome dessa terapia é constelação familiar. Ficou um pouco confuso? A consteladora familiar sistêmica, Tatiana Goulart, vai nos explicar melhor. Seja bem-vinda, Tati. Obrigada. Tati, explica pra gente o que é essa constelação familiar. Tá. A constelação, ela é um processo inovador. A gente tem muito essa questão, o ser humano, né? Pensamos muito no pensamento cartesiano, o certo ou errado, o bom ou mal, ou é ou não é. E a constelação, ela olha para um processo sistêmico complexo. Nós chamamos o pensamento sistêmico complexo. O que é isso? Nós vivemos o tempo todo num piloto automático. Seguimos o nosso inconsciente familiar. Nós temos uma lealdade através do nosso sistema, da nossa herança que nós falamos, dos nossos antepassados. Da mesma forma que você herdou a cor do cabelo, a cor dos olhos, nós também podemos trazer algumas lealdades invisíveis através desse sistema familiar, por amor. Então, a constelação familiar, ela olha para isso. Ela foi... o co-criador é o Bert Hellinger. Ele é um alemão, e ele foi olhando um pouco mais para isso e viu que nós somos movidos por 3 ordens do amor. A primeira é a do pertencimento, que quer dizer que todo mundo pertence a um sistema familiar. Então, se eu pertenço a um sistema, em algum momento nesse meu sistema familiar, alguém lá atrás foi excluído por algum motivo, ou algum aborto que não foi visto, ou alguém que foi assassinado, ou fez alguma coisa muito errada, e as famílias acabam esquecendo aquela pessoa, né? Pode causar um emaranhamento para o nosso sistema familiar. Pode gerar algum conflito para nós. Da mesma forma, nós temos a lei da hierarquia, que quer dizer quem vem primeiro. Então, nós temos os nossos antepassados, aí são os bisavós, os avós, os nossos pais, nós e filhos e assim por diante. E nós precisamos respeitar essa hierarquia, né? Geralmente, o que acontece? A gente acaba tumultuando um pouquinho, porque nós queremos ser pais dos nossos pais, né? Às vezes queremos olhar para eles de igual para igual, mas não, eles são maiores que nós. E nós somos pequenos, precisamos respeitar essa ordem. E da mesma forma existe a lei do equilíbrio, que é a lei do dar e do receber. E isso é para qualquer tipo de relacionamento, e aí até um relacionamento a 2. Então, quando nós falamos desse dar e receber, precisa haver um equilíbrio. E geralmente num relacionamento sempre tem aquele que dá demais e aquele que recebe demais. E esse fica totalmente em desequilíbrio. Esse que geralmente está dando demais vai chegar um momento que ele vai querer cobrar daquele. E aquele vai estar tão cansado, um fardo tão grande, porque ele só recebe, ele tem a tendência de querer sair do sistema. E aí muitas vezes entra a traição e entra tantas outras coisas e tantos conflitos que nós temos que nem sabemos de onde vem e vem tudo do nosso inconsciente familiar. E como colocar todas essas características e todas essas leizinhas, né, em uma pessoa e mostrar para ela a vivência dela, que ela tem que se construir sozinha? Como que isso acontece dentro da terapia? É muito importante a gente olhar de outra forma, né? A constelação, ela faz isso. Ela é um processo que ela vai ampliar a consciência do indivíduo. Então, eu tenho o meu inconsciente tanto esse individual quanto o inconsciente coletivo. A constelação, ela vai olhar para esse inconsciente, vai trazer à tona o que está ali e vai possibilitar com que esse indivíduo visualize o que acontece com ele. A gente escolhe um único tema, né? E com esse tema na constelação ele pode ter a percepção. E quando ele visualiza, traz à tona para o consciente, ele pode virar a chave, fazer a mudança, cada vez se conhecer mais. E como que isso é mostrado para esse indivíduo?
A constelação ela pode ser de duas formas. Ou nós temos o atendimento através dos bonecos, que é o atendimento individual. Então, quando a gente fala de bonecos, né, muita gente fica, nossa, mas como que é? Os bonecos eles têm os representantes do sistema. Então, nós utilizamos esses bonecos para representar os familiares e também o próprio indivíduo. Da mesma forma, nós temos um em grupo, e aí são com pessoas. Então, através de um campo morfogenético, e aí falamos um pouco até mesmo de física quântica, porque é possível eu colher informações dos campos e acessar essa informação através do campo morfogenético. Então, quando essas pessoas elas entram nesse campo, elas podem sentir exatamente o que aquele familiar estaria sentindo de acordo com aquele contexto. E como que o cliente, né, ele recebe isso? Quais os benefícios para ele? Assim, a partir do momento quando me conhecer dói, né? Quanto mais eu vou a fundo, mais eu vou entendendo o que acontece, dói muito. O processo de constelação, ela vai doer muitas vezes. Você vai acessar algumas informações que muitas vezes nós não queremos ver. Dói naquele momento, mas a partir do momento que ele pode visualizar e entender que nós somos frutos do nosso sistema familiar. Eu sou fruto do meu sistema, você é fruto do seu. E provavelmente você tem o seu jeito e o seu modo de agir porque você está sendo leal a esse sistema familiar. Da mesma forma que eu também tenho. Quando eu olho para isso, eu consigo mudar. E aí pode ser libertador. Então, se eu tenho vários conflitos, através da constelação eu consigo olhar para aquilo e muitas vezes deixar de sentir naquele mesmo momento. Focando no autoconhecimento. Exatamente. E como que esse autoconhecimento se mistura com essa família e como que o indivíduo fica no meio disso? A constelação, você vai olhar tanto para esse sistema familiar e entender justamente essa questão da família. Você vai entender por que a minha mãe é assim, por que o meu pai é desse jeito. Porque ele é fruto de um sistema familiar, né? Por que meu pai me deu? Por que meu pai não me quis? Por que a minha mãe me doou? Ou por que a minha mãe me rejeita? Provavelmente existe algum emaranhamento que vem do sistema dela, né? Por que, por exemplo, eu não dou certo em relacionamento nenhum? Isso é uma das maiores queixas, inclusive, né? Mas geralmente nós estamos tão emaranhados e talvez cobrando algo dos nossos pais que quando nós temos um relacionamento, nós estamos tão preocupados em olhar para isso, para esses pais, que a gente não consegue olhar para esse próximo relacionamento, né? Nós temos essa ligação muito forte e inconsciente, a gente chama de lealdade invisível. É um amor tão incondicional, um amor cego, que faz mal, inclusive. E, Tati, quem quer conhecer mais seu trabalho e ficou interessado, como que faz? Eu tenho um Instagram, então é @constelação.tatianagoulart. Pode falar comigo lá pelo Instagram ou através do meu telefone no WhatsApp, que é o 449-9700-0007. Beleza, Tati, muito obrigado pelas suas informações, tá? Obrigada.